Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pablo Stefanes, eu sou psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental e sou mestrando em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Neste capítulo do livro, nós vamos estudar o primeiro capítulo numa série de vídeos sobre este livro aqui, Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental, da autora, dos autores, melhor dizendo, Wright, Brown, Taze e Basco. Eu explico um pouco que nessa segunda edição do livro, eles aprimoram algumas coisas que vêm, desculpe, em relação ao primeiro livro. E tanto no primeiro quanto neste livro, eles oferecem orientações sobre integração de terapias, leituras recomendadas e formas de utilizar a TCC para reduzir o risco de suicídio, inclusive. Essa parte do suicídio eu acho que só tem nessa segunda edição, não me lembro se tem na primeira também. Além disso, ela apresenta uma abordagem prática bem sucedida, com textos, figuras, checklists, tabelas e vídeos ilustrativos. Considero, de todos os livros de terapia cognitivo-comportamental, esse livro o melhor de todos, inclusive por causa disso aqui. Tem vídeos que mostram como que funciona na prática a terapia cognitivo-comportamental. E isso é muito bom para quem está aprendendo. Então, vamos lá. A prática clínica da terapia cognitivo-comportamental se fundamenta em um conjunto de teorias bem desenvolvidas que orientam o planejamento do tratamento e as ações do terapeuta. Este capítulo introdutório tem como objetivo explicar os conceitos centrais da TCC e como o modelo cognitivo-comportamental básico influenciou o desenvolvimento de técnicas específicas. Começamos com uma breve visão histórica da TCC, e os princípios fundamentais que remontam a ideias descritas há milhares de anos. Nós vamos ver que a TCC ela teve influências da psicanálise, ela teve influências da filosofia grega lá, da antiguidade, do budismo, e tudo isso ajudou a fundamentar essa prática que nós temos hoje como a mais bem fundamentada, cientificamente falando. Então, quais são as origens da TCC? A TCC tem origens em dois princípios centrais que são amplamente aceitos e fundamentados no senso comum, que são as nossas cognições, que possuem uma influência significativa sobre nossas emoções e comportamentos. Isso significa que eu tenho uma coisa que me acontece, e nessa coisa que me acontece, ela me dispara um pensamento e uma emoção. Isso vai me levar a ter um comportamento. Geralmente, nós focamos mais nas emoções, porque as emoções elas estão mais próximas daquilo que a gente vai lembrar, elas conseguem chegar mais. Elas conseguem chegar primeiro na nossa consciência, digamos assim. Nós vamos ver isso melhor no decorrer do livro, no decorrer dos próximos slides e capítulos. Aí o segundo, a forma como agimos e nos comportamentamos pode afetar profundamente nossos padrões de pensamentos e emoções. Já vou explicar melhor isso. Um exemplo de como nossas cognições podem influenciar nossas emoções e comportamentos seria uma pessoa que tem medo de falar em público. Se essa pessoa acredita que sua apresentação será um fracasso e que todos na plateia a julgarão negativamente, ela pode experimentar ansiedade intensa e evitar situações que envolvam falar em público no futuro. Porém, se essa pessoa acredita que sua apresentação será bem-sucedida e que o público a receberá positivamente, ela pode se sentir mais confiante e realizar a apresentação com sucesso, mesmo que inicialmente tenha sentido algum nervosismo. E aí cabe o papel do terapeuta, né, gente? Poder influenciar não, mas incentivar essa pessoa a enfrentar esses medos. Existem técnicas dentro da terapia cognitivo sobre isso, que nós vamos falar melhor sobre isso depois. Esse filósofo aqui é o Epíteto, tá? E ele é muito importante para nós na terapia cognitivo-comportamental. Os elementos cognitivos da TCC foram identificados por filósofos estoicos como Epíteto, Cícero, Sêneca e outros cerca de 2000 anos antes da introdução da TCC. Lembra, gente, que eu falei que a própria terapia cognitivo-comportamental ela se baseia em muitas coisas assim de milhares de anos. Então, esse é um dos fundamentos da TCC, essa filosofia dos gregos antigos. E um exemplo disso pode ser encontrado na obra do Epíteto, um filósofo estoico grego que escreveu em seu Enchiridion que as pessoas não são perturbadas pelas coisas que acontecem, mas sim pelas suas opiniões sobre as coisas. Em outras palavras, tudo é uma questão de ponto de vista. E nós, como terapeuta, devemos incentivar essa pessoa a ver os acontecimentos, muitas vezes, por outro ângulo.
isso significa colocar em perspectiva as coisas, digamos assim. A ideia de que o desenvolvimento de um estilo saudável de pensamento pode diminuir a angústia e proporcionar um maior bem-estar é um tema recorrente em diversas culturas e gerações. O Beck, que é essa pessoa aqui, este homem, ele nasceu em 1921, faleceu recentemente, em 2021, com 100 anos de idade. O Beck ele foi um dos primeiros a desenvolver teorias e métodos para aplicar intervenções cognitivas e comportamentais em transtornos emocionais, a partir da observação de autoimagens distorcidas em conceitos psicanalíticos e do trabalho de outros analistas. Ele descreveu uma conceitualização cognitiva da depressão relacionada a um estilo negativo de pensamento em 3 domínios: si mesmo, mundo e futuro, a tríade da cognitiva negativa. A proposta de Beck foi testada em vários estudos e se estendeu para vários quadros clínicos e hoje resulta em mais de 300 estudos controlados da TCC para uma série de transtornos psiquiátricos. Gente, o Beck, ele era um terapeuta psicanalítico, mas nos Estados Unidos, como muitos devem saber, a terapia lá, ela tinha um limite. Como a saúde lá é privada, lá eles não têm um sistema público de saúde, eles tinham um certo número de consultas e o Beck precisava trabalhar a depressão dentro daquele número de consultas específicas. E ele começou a desenvolver, então, uma técnica que mais tarde veio a ser a terapia cognitivo-comportamental. De uma forma bem resumida, foi mais ou menos assim que começou a TCC, que é hoje fundamentada e muito bem aceita entre a ciência, né, nos estudos, porque ela é muito bem embasada cientificamente. A terapia cognitivo-comportamental, ela teve início nos anos 50, 60, ali, com um dos princípios comportamentais para moldar o comportamento mensurável e eliminar respostas de medo por meio da exposição. É aquilo que eu falei lá antes sobre a pessoa que tem medo de falar em público, gente. Com o tempo foram incorporadas teorias e estratégias cognitivas à TCC, adicionando contexto, profundidade e entendimento às intervenções comportamentais. Hoje, terapeutas consideram métodos cognitivos e comportamentais como parceiros eficazes, tanto em teoria quanto na prática. Um bom exemplo da combinação de teorias cognitivas e comportamentais é a abordagem combinada utilizada no tratamento do transtorno de pânico. Essa abordagem utiliza técnicas cognitivas juntamente com métodos comportamentais, incluindo o treinamento da respiração, relaxamento e a terapia de exposição. Eu queria focar nessa parte aqui da respiração, do relaxamento. É muito utilizado a meditação e nisso é muito inspirado em conceitos budistas. E por esse motivo que eu falei que a terapia cognitivo-comportamental se baseia em coisas assim de milhares de anos. Então, é muito importante a meditação também durante o processo terapêutico na TCC. E aí nós vamos agora para o modelo cognitivo-comportamental. O modelo cognitivo-comportamental enfatiza o papel central do processamento cognitivo na avaliação constante da relevância de eventos internos e externos. As cognições estão frequentemente associadas às respostas emocionais. Como está aqui no gráfico, eu tenho um evento que me leva a ter uma avaliação cognitiva, ou seja, um evento me dispara um pensamento, que me dispara uma emoção, e essa emoção vai fazer eu ter um comportamento relativo a esse evento. E aí vira esse círculo vicioso. Então aqui tem o exemplo no livro do Richard, que é um homem que tem um transtorno de ansiedade social. E ele exemplifica essa relação dessa forma. Enquanto se preparava para participar de uma festa, ele teve pensamentos desadaptativos, que foram tipo: eu não vou saber o que fazer, todo mundo vai notar que eu estou nervoso, eu vou parecer um desajustado, vou travar, vou querer ir embora. E esses pensamentos estimularam, então, as emoções e respostas psicológicas previsíveis, como ansiedade, tensão, excitação, como forma de comportamento. É assim que o Richard age. E ele evita, então, essas situações sociais. Ele telefonou e disse que não ia poder ir porque estava doente. E, enfim, como terapeuta, devemos ensinar o Richard algumas técnicas que ele possa ter para superar isso. Como vocês podem ver,
foi um evento, que foi o convite para que ele fosse sair, que ele fosse num evento social, e esse evento disparou nele essa avaliação cognitiva, do tipo que vai travar, vai querer ir embora, que ele não vai ficar tudo bem, e aí disparou nele, por causa desse evento, dessa avaliação, disparou uma emoção, que é ele ficar ansioso, e essa emoção de ansiedade fez ele ter um comportamento que é evitação. Ele não quis ir lá para poder, nesse evento social. Mentiu, ligou e disse que estava doente. E temos o comportamento de evitação que o Richard adotou, reforçou seus pensamentos negativos e contribuiu para aquele círculo vicioso que agravou seu problema de ansiedade social. As suas crenças sobre ser vulnerável, sobre ser incapaz, se fortaleciam sempre que ele fugia das situações. Isso amplificou seu desconforto emocional e o afastou ainda mais de atividades sociais, como mostra na figura, essa aqui. O evento, a avaliação, a emoção e o comportamento, gente. Ao tratar de os problemas do Richard, os terapeutas podem utilizar métodos que abordam essas áreas de funcionamento, né, que são as cognições, emoções, cognições, emoções e comportamentos. Então, por exemplo, o Richard poderia aprender a reconhecer e mudar seus pensamentos ansiosos, usar técnicas de relaxamento, a imaginação para reduzir as emoções ansiosas. Aqui, na parte da imaginação, seria tipo se imaginar no lugar, coisas que poderiam acontecer, estratégias que ele poderia adotar neste momento, se acontecesse uma determinada coisa, para que ele conseguisse interagir melhor. E então reduzir as emoções ansiosas e desenvolver habilidades sociais por meio de uma hierarquia gradual para romper o padrão de evitação. Antes de descrever as teorias e métodos da TCC mais detalhadamente, vale dizer que na prática clínica, como que se relaciona os conceitos mais amplos da etiologia do tratamento de transtornos psiquiátricos. A ferramenta utilizada pelos terapeutas para conceitualizar e tratar esses problemas clínicos é a relação de pensamentos com as emoções e o comportamento. Parece simples, porque é para ser simples mesmo. E reconhece esse modelo cognitivo, ele reconhece as interações entre os processos biológicos, ambientais, interpessoais e cognitivos, comportamentais, na origem e tratamento dos transtornos psiquiátricos. Essas mudanças são moduladas por processos biológicos e intervenções cognitivas que podem interagir no tratamento desses transtornos. Então, direcionar o tratamento é altamente recomendado para uma formulação integrada, detalhada, multidimensional, que considere os aspectos cognitivos, comportamentais, biológicos, sociais e interpessoais. E, gente, eu só quero dizer para vocês que depois eu vou deixar esses slides disponíveis aqui na descrição do vídeo, tá? Então, não se preocupem, vocês vão poder pegar esses slides em PDF e ler várias e várias vezes para que vocês possam complementar com o livro, que eu recomendo que vocês comprem ele e leiam. Aqui estão os conceitos básicos que nós vamos falar agora. Que seus colegas identificaram 3 níveis fundamentais do processo cognitivo. O nível mais elevado é a consciência, um estado de atenção que possibilita a tomada de decisões racionais. A atenção consciente nos capacita a monitorar e avaliar as interações com o ambiente, associar memórias passadas às experiências atuais e controlar e planejar as ações futuras. Na cognitivo comportamental, terapeutas incentivam a aplicação de processos conscientes e adaptativos de pensamentos, como pensamento racional, solução de problemas, e além disso, o terapeuta dedica esforços para ajudar os pacientes a reconhecer e modificar o pensamento patológico em 2 níveis de processamento autônomos, o pensamento automático e esquema. O pensamento automático são as cognições que surgem rapidamente em nossa mente durante situações ao relembrar de acontecimentos. E é o que está mais no nível da consciência. E já os esquemas, eles são como se fosse para a psicanálise o inconsciente, devido à nossa história de vida, são aquelas crenças que nós vamos desenvolvendo no decorrer da nossa vida. E nós temos aqui o Freud e o Beck. Diferente da abordagem psicanalítica, que ela vai investigar as raízes profundas da consciência, a TCC ela se concentra mais
no que está acontecendo agora com o paciente, nos pensamentos que ele tem em relação aos acontecimentos. Então, por exemplo, os pacientes com depressão, ansiedade, raiva, eles aprendem a prestar atenção sobre esse pensamento, pensar sobre o pensamento e tornar suas cognições autônomas, conscientes e controláveis. Isso significa que é exatamente isso. Mas o que eu pensei naquele momento? Por que eu pensei isso? É importante o paciente se dar conta do que ele pensou, por que ele pensou aquilo. Muitas vezes, o paciente chega no consultório e ele não se dá conta de por que ele pensou aquilo, por que ele sentiu aquilo, quais são as razões. Isso é muito importante, fazer o paciente pensar sobre o pensamento. Pensamentos automáticos. Esse aqui, gente, é o feijão com arroz do terapeuta cognitivo comportamental. Isso aqui é o que a gente vai usar toda hora no consultório. Vocês vão ver só. Nossos pensamentos diários são muitas vezes automáticos e podem gerar emoções fortes, especialmente em pessoas com transtornos psiquiátricos. A terapia cognitivo-comportamental pode ajudar a identificar esses pensamentos e essas distorções, modificar esses padrões comportamentais negativos. Por exemplo, a história da Marta, que está no livro, que é uma mulher com depressão e que ilustra como pensamentos automáticos, excessivamente críticos, podem levar a cognições negativas e distorcidas. É importante, então, ressaltar que nós todos temos pensamentos automáticos, gente. Porém, essas pessoas que estão com depressão ou alguma outra dificuldade, ou passando por algum problema, esses pensamentos estão distorcidos. E a gente precisa trabalhar para que esses pensamentos sejam mais realistas. Então, nós vamos ver aí no decorrer do curso. Os erros cognitivos, vamos lá. Inicialmente, Beck formulou a teoria de que existem equívocos específicos na lógica dos pensamentos automáticos e outras cognições de pessoas com transtornos emocionais. Pesquisas subsequentes confirmaram a importância dos erros cognitivos em estilos patológicos de processamento de informações. 6 categorias principais de erros cognitivos foram descritas por Beck e seus colaboradores. A abstração seletiva, a inferência arbitrária, supergeneralização, maximização e minimização, personalização e pensamento absolutista. Esse aqui é muito interessante, que seria o pensamento do nada, 880, eu estou lá numa prova, e se não tirar 10, eu sou burro, apesar de ter tirado 9. Então, são pensamentos que são erros cognitivos, pensamentos que estão extremados. Nós precisamos trabalhar para ajudar esses pacientes. E, embora haja grande superposição entre esses erros cognitivos, a TCC pode ajudar a reduzir esses erros, ensinando pacientes a reconhecê-los. Lembra que eu falei? Pensar sobre o pensamento é sobre isso. E o objetivo mais importante é identificar que está cometendo erros cognitivos, não necessariamente identificar todos os erros de lógica que estão acontecendo. Como eu falei, pensar sobre o pensamento e se dar conta, por que eu pensei aquilo? Esquemas. Vamos falar sobre os esquemas. A terapia cognitivo-comportamental propõe que os esquemas são matrizes ou regras fundamentais para o processamento de informações, que são mais profundas que os pensamentos automáticos. Esses esquemas são princípios duradouros de pensamento que se formam na infância e são influenciados por experiências de vida. Ajudam pessoas a lidar com informações diárias e a tomar decisões apropriadas. Existem 3 grupos principais de esquemas: simples, intermediários e complexos. Os esquemas simples, como vocês podem ver, são regras de natureza física do ambiente. Preciso dar uma pausa aqui no vídeo, mas voltando, eu dizia que os esquemas simples são regras sobre a natureza física do ambiente, gerenciamento prático das atividades cotidianas ou leis da natureza que têm pouco ou nenhum efeito sobre a psicopatologia. Alguns exemplos são: seja um motorista defensivo, uma boa educação é o que vale, abrigue-se durante a tempestade. E aí temos os esquemas intermediários, que já são regras condicionais, como afirmações do tipo C, então, que influenciam a autoestima e a regulação emocional, tais como: tenho que ser perfeito para ser aceito, se eu não agradar aos outros o tempo todo, eles vão me rejeitar. E, por fim, os esquemas complexos, que são regras globais, absolutas, para interpretar informações ambientais relativas à autoestima, conhecidos como crenças nucleares sobre si mesmo. Exemplos são: não sou digno de amor, eu sou burro, eu sou um fracasso, não sou uma boa amiga,
posso confiar nos outros. E esses esquemas são altamente resistentes à mudança e podem levar a distorções cognitivas e problemas de saúde mental se não forem identificados e tratados adequadamente. Isso aqui foi um erro, tá? Não posso confiar nos outros, na verdade. Visão geral dos métodos de terapia. Ao começar a aprender TCC, é comum que os terapeutas a vejam como um conjunto de técnicas e intervenções eficazes. No entanto, é importante não se concentrar exclusivamente na implementação de técnicas sem antes desenvolver uma conceitualização individualizada que se conecte com a história, com a teoria cognitivo-comportamental, a estrutura psicológica única do paciente e seus problemas. Isso quer dizer, gente, que nós não podemos ser apenas uma pessoa que vai lá e aplica as técnicas da terapia cognitivo-comportamental. É preciso antes entender a história do paciente, entender como ela se relaciona com a terapia da terapia cognitivo-comportamental. Então, não sejam o tipo de terapeuta que apenas vai lá e diz: você está com problema, então vai lá e faz uma meditação aí, já que tu está ansioso. Mas tu tem medo de elevador, então vai lá e tenta pelo menos ficar aí andando no primeiro andar, aí vai andar por andar, né? Seria a técnica da exposição. Então, assim, na TCC temos muitas técnicas para lidar com muitos problemas, mas antes de mais nada, é importante lembrar que cada paciente é um ser único e que esses pacientes precisam ser ouvidos e entendidos e por que eles pensam daquele jeito, por que eles têm aqueles medos, essas ansiedades. Então, não sejam um terapeuta apenas aplicador de técnicas, ok? A conceitualização do caso é fundamental para o trabalho dos terapeutas cognitivo-comportamentais, bem como um relacionamento terapêutico altamente colaborativo, a aplicação de métodos de questionamento socrático e psicoeducação eficaz. É muito importante, gente, o questionamento socrático, como vocês vão ver, também conhecido como maiêutica. Eu diria que isso é o principal, é fundamental. O questionamento socrático, fazer uma pessoa pensar sobre o pensamento, por que ela pensa aquelas coisas. E 50%, diria assim, do atendimento, do tratamento de um terapeuta é o relacionamento. Então, está escrito aqui, relacionamento terapêutico altamente colaborativo. É isso, gente. Metade é o relacionamento do terapeuta e paciente. Ele confia em ti, na tua técnica, e tu passa essa confiança para o paciente. Isso é fundamental. Então, embora a TCC seja conhecida por suas intervenções específicas, é essencial não perder a essência da abordagem ao se concentrar prematuramente ou excessivamente na implementação de técnicas. Este livro tem como objetivo ajudar a adquirir as habilidades gerais cruciais na TCC, além de aprender intervenções específicas para transtornos psiquiátricos comuns. Volto a dizer, esse livro é muito bom, gente. Duração e foco da terapia. A terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem de curto prazo utilizada para tratar problemas como depressão e ansiedade. O número de sessões necessárias varia de acordo com a gravidade do problema, sendo que casos menos complicados geralmente duram de 5 a 20 sessões. Olha, apesar de o livro, pessoal, dizer que pode dar de 5 a 20 sessões, eu diria, na minha opinião, na minha experiência como terapeuta, que é no mínimo 20 sessões. Dificilmente vocês vão encontrar alguém ali que vai sair bem com 5 sessões. É difícil. Eu nunca vi, pelo menos. No entanto, em casos mais complexos, a TCC pode ser estendida para além das 20 sessões ou combinada com farmacoterapia. Isso aqui é muito importante. Ao trabalhar junto com o psiquiatra, manter contato com o psiquiatra e o psicólogo para fazer uma sinergia de forças para que o paciente tenha o melhor atendimento possível. Isso é muito importante. Além disso, pacientes com doenças crônicas ou recorrentes podem se beneficiar de sessões semanais mais intensas no início do tratamento, seguidas por sessões de reforço intermitente por períodos mais longos. Isso aqui significa, gente, por exemplo, uma pessoa com um transtorno de personalidade. Essa pessoa vai precisar de muitas sessões de terapia para poder começar a ter alguma mudança. Então, claro que tudo depende do manejo do terapeuta, do relacionamento que vai ter. É difícil a gente mensurar quantas sessões, mas com certeza muito mais do que 20 sessões. Porque transtorno de personalidade é uma coisa bem difícil de lidar e eu diria que um psicólogo precisa ter uma especialização somente naquela área, principalmente borderline, por exemplo, que são casos bem complicados mesmo durante a terapia.
As sessões de TCC, então, tem uma duração de 45 a 50 minutos. As sessões mais curtas podem ser utilizadas para casos específicos. Geralmente, convênio é 30 minutos, gente. É importante considerar a perspectiva longitudinal do paciente para entender completamente seu histórico e desenvolver um plano de tratamento eficaz. A TCC concentra-se principalmente no presente e em problemas atuais, estimulando o desenvolvimento de planos de ação para combater sintomas, além de reduzir a dependência e a agressão no relacionamento e regressão, aliás, no relacionamento terapêutico. Isso significa que, diferente da psicanálise, que vai avaliar a sua infância e ver como que a infância teve resultados em tudo hoje, a TCC vai tentar trabalhar mais a nível de pensamento. Quando tal coisa aconteceu, o que é que tu sentiu? Por que que tu sentiu aquilo? O que é que tu pensou? Geralmente vai ser mais nesse nível assim do que ficar pensando, mas como era a sua relação com a sua mãe, com seu pai, enfim, esse tipo de coisa. Resumidamente, a TCC é uma abordagem terapêutica eficaz para tratar depressão e transtornos de ansiedade e podendo ser adaptada para atender as necessidades individuais do paciente. É uma terapia de curto prazo que se concentra no presente e no desenvolvimento de planos de ação para melhorar a qualidade de vida do paciente. Isso é importante, o plano de ação, gente. Desde a primeira sessão, se tu já puder deixar alguma coisa para o paciente fazer, alguma tarefa, é importante. Nem que seja ver algum vídeo específico, por exemplo, quando eu falo para os meus pacientes sobre TCC, geralmente eu peço para que eles vejam algum vídeo, eu mesmo indico, né, sobre alguma coisa assim no YouTube, né, por exemplo, sobre o epíteto. Acho muito interessante aquela terapia dele, o estoicismo, sobre as coisas que eu posso controlar e as coisas que eu não posso controlar, por exemplo. Métodos principais de terapia cognitivo-comportamental. Foco voltado para o problema, conceitualização de caso individualizada, relacionamento terapêutico empírico colaborativo, o questionamento socrático, também conhecido como maiêutica, uso de estruturação, psicoeducação e ensaio para melhorar a aprendizagem, evocação e modificação de pensamentos automáticos, descoberta e modificação de esquemas, métodos comportamentais para reverter padrões de desamparo, comportamento autodestrutivo e evitação, desenvolvimento de habilidades de TCC para ajudar a evitar a recaída. Conceitualização de caso, e estamos chegando aí já na finaleira desse nosso primeiro capítulo. Esse é o modelo do diagrama de conceitualização cognitiva. Esse é o modelo tradicional, já existe um outro que foca além dos pensamentos negativos, também dos pensamentos positivos. Mas nós não vamos trabalhar sobre isso neste livro. Quando estamos em sessões de TCC, executamos um bom trabalho, percebemos que a conceitualização do caso orienta diretamente cada pergunta, resposta não verbal e intervenção que fazemos. Também ajustamos o nosso estilo terapêutico para melhorar a comunicação com o paciente. Em outras palavras, não fazemos terapia de maneira arbitrária, utilizando técnicas de maneira aleatória. Para se tornar um terapeuta eficaz, é necessário praticar e desenvolver formulações que integrem informações obtidas na avaliação diagnóstica histórico específico do paciente e terapia cognitivo-comportamental e um plano de tratamento detalhado. Os métodos de conceitualização de casos são abordados no capítulo 3. Depois nós vamos falar melhor sobre isso, então, gente. Relação terapêutica, que é muito importante. A relação terapêutica na TCC é baseada em colaboração, foco empírico e uso de intervenções direcionadas para a ação. Os terapeutas e pacientes trabalham em conjunto, como uma equipe investigativa, desenvolvendo hipóteses, colaborando para desenvolver um estilo mais saudável de pensamento e habilidades de enfrentamento. Então é importante, gente, que trabalhe junto com o seu paciente, uma forma de que ele possa superar os problemas dele. Não simplesmente chegar lá e ditar regras para ele, mas tentar ver com o paciente, construir alguma coisa junto. Como que ele pode evitar de falar em público? Como que ele pode evitar esse medo, na verdade, de falar em público? O que ele pode fazer para melhorar? Tentar ajudar o paciente e construir alguma coisa junto. Terapeutas da TCC são muito ativos e ajudam a estruturar sessões, feedback, orientar o paciente sobre como usar os métodos da TCC. Os pacientes são incentivados a assumir responsabilidade na relação terapêutica, dando feedback, ajudando a estabelecer a programação das sessões, trabalhando na prática das intervenções da TCC em situações da vida cotidiana.
A relação terapêutica, na TCC, se caracteriza pela abertura na comunicação e por uma abordagem focada e pragmática no manejo dos problemas. Vocês vão ver que toda a sessão de terapia cognitivo-comportamental possui uma estrutura. Ela não é uma coisa totalmente aberta. Ela tem um começo, um meio e um fim. E isso é muito importante para ajudar o paciente a saber como que está indo o seu atendimento. Questionamento socrático. Eu falei, isso é super importante durante o atendimento. Esse é o feijão com arroz nosso diário. Na TCC, o estilo de questionamento é colaborativo e visa ajudar o paciente a identificar e modificar pensamentos inadequados. O terapeuta usa o questionamento socrático para estimular a curiosidade do paciente e envolvê-lo no processo de aprendizagem. A descoberta guiada é uma técnica específica em que o terapeuta faz perguntas indutivas para revelar padrões disfuncionais de pensamento ou comportamento. Estruturação e psicoeducação. Uma situação, que é algo que acontece, vai levar a um pensamento. E é a forma como aquela situação é interpretada, que vai levar a uma emoção. O sentimento ocorre como resultado daquele pensamento. E aí vai levar a um comportamento. Uma ação ocorre em resposta à emoção. A TCC utiliza métodos estruturados, como a agenda da sessão, feedback, para aumentar a eficiência do tratamento e auxiliar os pacientes na organização de seus esforços em direção à recuperação. Durante as sessões, o terapeuta usa a agenda para explorar tópicos importantes e evita digressões. Digressão seria dar uma viajada, viu, gente? Então, não ficar viajando lá durante a sessão, que não contribui para os objetivos do tratamento. Então, para não se perder, para não ficar viajando lá, é importante ter uma sessão, uma agenda com os assuntos que serão tratados naquela sessão de terapia. Também pode desviar-se da agenda se novos tópicos importantes surgirem. Isso significa que não é exatamente uma coisa rígida a agenda da terapia naquele dia. Ela pode ter uma certa flexibilidade. Se o paciente começar a falar de um outro assunto, você pode perguntar, olha, tu tens interesse em falar desse assunto, então, ao invés desse outro aqui? Ou se na tua agenda tem 3 tópicos e ele já vai lá para o último, tu diz, olha, você quer alterar esses tópicos? É importante dar bastante espaço para o paciente opinar também. Afinal, o foco é o paciente, né? Ambos, paciente e terapeuta, dão e recebem feedback para moldar a direção da sessão. Na TCC, vários métodos psicoeducacionais são utilizados, como a utilização de situações da vida do paciente para ilustrar conceitos e ferramentas. Livros de autoajuda e questionários de avaliação, vídeos da internet, filme, podcast, tudo isso pode indicar para o paciente para ajudar ele a melhorar e a se ver em outras situações como um aumento da sua consciência, ok? Isso vai ser tratado melhor lá no capítulo 4. Reestruturação cognitiva. A TCC emprega diversos métodos para ajudar os pacientes a modificar seus pensamentos automáticos desadaptativos. O questionamento socrático, amplamente utilizado, assim como o registro de pensamento, o tal do RPD, que podem incentivar um estilo mais racional de pensamento. Outros métodos incluem identificar os erros cognitivos, que é aquela questão do pensamento absolutista, 880, examinar as evidências, que é perguntar para o paciente o que te levou a pensar isso, por exemplo, né? E reatribuir pensamentos, que é encontrar outra forma de ver aquilo que aconteceu, pôr o pensamento em perspectiva. Listar alternativas racionais e ensaiar cognitivamente. Então, listar alternativas seria, você teve medo de falar em público porque achou que as pessoas riem de ti, mas e se elas não tivessem rido? O que teria acontecido? O que tu teria feito? E ensaiar cognitivamente. É ficar se imaginando numa determinada situação. Alguns chamam isso de brain spotting. A reestruturação cognitiva é realizada por meio da identificação de pensamentos automáticos e esquemas, ensinando habilidades para mudar cognição e realizando exercícios entre sessões. A prática repetitiva é normalmente necessária para que o paciente possa mudar prontamente seus pensamentos desadaptativos mais profundos, ou seja, arraigados. Métodos comportamentais. A terapia cognitivo-comportamental destaca a relação bidirecional entre cognição e comportamento. As intervenções cognitivas descritas anteriormente têm o potencial de melhorar o comportamento, assim como mudanças comportamentais positivas normalmente levam a uma perspectiva cognitiva mais saudável.
A TCC emprega técnicas comportamentais para ajudar o paciente a lidar com seus problemas emocionais e comportamentais. Essas técnicas incluem quebrar padrões de evitação, enfrentar gradualmente situações temidas, desenvolver habilidades de enfrentamento e reduzir emoções dolorosas ou excitação automática. No capítulo 6 e no capítulo 7, o livro descreve detalhadamente alguns métodos comportamentais eficazes para lidar com a depressão e transtornos de ansiedade. E algumas dessas intervenções mais importantes incluem ativação comportamental, exposição hierárquica, que seria a dessensibilização sistemática, prescrição gradual de tarefas, programação de atividades e eventos prazerosos, treinamento de respiração e relaxamento. Essas técnicas elas podem ser ferramentas poderosas para ajudar o paciente a reduzir sintomas e a promover mudanças positivas nas suas vidas. A prática repetitiva dessas tarefas, dessas técnicas, pode ajudar o paciente a mudar os seus comportamentos desadaptativos enraizados em suas vidas. Mas eu volto a dizer, pessoal, não se apeguem às técnicas, tá? Não fiquem apegados somente a essas técnicas. Tudo isso precisa ser misturado dentro daquela conceitualização cognitiva. Não seja só um aplicador de técnicas. Tenta entender por que o paciente age daquele jeito, constrói junto com ele o pensamento cognitivo, o pensamento terapêutico. O paciente na TCC, o que é muito interessante é que ele vira seu coterapeuta. Ele aprende a ser seu próprio terapeuta. E isso é muito legal. Isso é muito interessante na TCC. Vamos lá. Estamos acabando aqui. Desenvolvimento de habilidades de TCC para ajudar a prevenir a recaída. A abordagem da TCC oferece várias vantagens, dentre elas a aquisição de habilidades que podem reduzir o risco de recaída. Ao aprender a reconhecer e mudar pensamentos automáticos, utilizar métodos comportamentais eficazes e implementar outras intervenções descritas na terapia, pacientes ajudam a se tornar mais aptos e lidar com ativadores dos sintomas no futuro. É aquilo que eu falei, o paciente ele é o seu coterapeuta. Então, ele tem que aprender a ser o próprio terapeuta dele. E isso é função do psicólogo ajudar o paciente a aprender essas coisas. Então, por exemplo, uma pessoa que aprende a identificar seus erros cognitivos, como pensamentos automáticos, pode ser capaz de evitar pensamentos catastróficos e situações estressantes após a terapia. Durante as fases iniciais da TCC, o terapeuta concentra-se na prevenção da recaída, ajudando o paciente a identificar problemas em potencial e treinando em estratégias eficazes de enfrentamento. Para exemplificar a abordagem da TCC na prevenção da recaída, podemos considerar o caso de uma pessoa que recebe alta hospitalar após uma tentativa de suicídio. Embora o indivíduo possa estar melhor e não apresentar mais ideação suicida, um bom plano de tratamento cognitivo, comportamental, envolveria a discussão dos possíveis desafios que o paciente enfrentará ao retornar para casa e para o trabalho, seguida de orientação sobre as estratégias para lidar com esses desafios. Além disso, é provável que a TCC com esse paciente inclua o desenvolvimento de um plano específico para prevenir futuras tentativas de suicídio. Então, fazendo aí um resumo para nós finalizarmos a nossa aula de hoje. A terapia cognitivo-comportamental é uma das formas mais amplamente praticadas de psicoterapia para transtornos psiquiátricos. Essa abordagem de tratamento tem como base preceitos sobre a função da cognição no controle da emoção e do comportamento humano. É aquilo, o pensamento leva uma emoção que leva a um comportamento, que foram traçados através de escritos de filósofos desde a antiguidade até os dias de hoje, como eu falei, milhares de anos atrás. Os construtos que definem a TCC foram desenvolvidos por Aaron T. Beck e outros psiquiatras e psicólogos influentes a partir dos anos 60. A TCC é distinta por uma grande quantidade de pesquisas que examinaram suas teorias básicas e demonstram a eficácia do tratamento. Em outras palavras, a TCC é uma PBE, Psicologia Baseada em Evidências. Ela é cientificamente comprovada, por exemplo. O processo de aprendizagem para se tornar um terapeuta cognitivo comportamental qualificado envolve estudar as teorias e os métodos básicos, examinar exemplos de intervenções de TCC e praticar essa abordagem de tratamento com pacientes. Neste capítulo, foram introduzidos os conceitos centrais da TCC, como o modelo
cognitivo-comportamental, a importância de reconhecer e modificar pensamentos automáticos, a influência dos esquemas no processo de informações e na psicopatologia. E a função-chave dos princípios comportamentais no planejamento das intervenções de tratamento. Os capítulos seguintes trazem uma explicação mais detalhada sobre tudo isso que eu falei neste capítulo aqui. Obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Este é o meu canal, que é eu, Pablo Stefanes. Este é o meu Instagram, @eu_pablo_stefanes. E este sou eu, ok? Então, obrigado. Não se esqueça de deixar o seu like no meu canal, ativar o sininho e, muito importante, se inscrever para que eu possa continuar produzindo vídeos e resumindo capítulos deste livro para você. Se você gostou, então não esqueça de deixar o seu like, ok? Até a próxima e tchau!